Olá, alunos da Escola da Topografia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e nessa aula a gente vai falar sobre os símbolos pontuais e símbolos proporcionais. Então a gente vai estar criando um mapa que utiliza, esses símbolos aí pontuais proporcionais. Muitos de vocês provavelmente já devem ter visto esse tipo de mapa em jornais, como por exemplo um mapa que representa o número de casos de alguma doença, onde que eu tenho lá um símbolo pequeno, um ponto pequeno para lugares que têm poucos infectados e um símbolo maior para um lugar que tenha mais infectados. O interessante dessa simbologia é que ela mistura a questão da localização e também a questão da quantidade. Vocês vão reparar que para a elaboração desse mapa, ele parece, bastante com os mapas graduados, a classificação de um mapa por modo graduado. Então aqui a gente vai estar utilizando como camada de base essa simbologia graduada que a gente já criou nas aulas passadas, só que a gente vai estar fazendo um recorte nela e também inserindo os pontos para que a gente possa estar aí produzindo o nosso mapa de símbolos pontuais proporcionais. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente pode aqui estar clicando sobre a camada arquivo de saída, que foi aqui o nosso mapa graduado, onde a gente criou aqui a questão da população, classificou aqui, a questão da população em municípios que têm menos habitantes e que têm mais habitantes. A gente vai estar fazendo um recorte nela para estar simplificando e melhorando a visualização do nosso mapa. Como que a gente vai estar procedendo com a criação do mapa, do nosso novo mapa, usando como base essa camada antiga? A gente vai vir aqui e selecionar alguns municípios aqui do sul de Minas. Então, eu posso vir aqui em seleção de feições. Posso estar aqui selecionando algumas feições aqui dos municípios do sul de Minas. Selecionei aqui 26 municípios. A gente vai estar salvando esses municípios em uma camada separada. Como que a gente vai estar fazendo isso? Eu já ensinei lá no módulo 2, nas aulas iniciais, que a gente pode estar clicando aqui em exportar, salvar feições selecionadas como. Então, botão direito em cima do arquivo de saída, exportar, salvar feições selecionadas como. Dou aqui um nome para o meu arquivo, vou colocar recorte MG, porque de certa forma a gente está recortando a camada de municípios de Minas Gerais. Coloco aqui o sistema de referência do projeto, clico em OK e pronto, eu já tenho aqui o meu recorte de Minas Gerais. Posso tirar aqui a seleção. Então, eu vou classificar aqui esses municípios, criando símbolos pontuais que representem também a população. Percebam aqui que eu tenho a informação de população, onde a cidade mais populosa é Pouso Alegre, com 152.500 habitantes, e a menos populosa é a cidade de Consolação, que tem apenas 1.784 habitantes. Então, diante dessas informações aqui, a gente vai estar elaborando o nosso mapa pontual. Mas vocês devem estar perguntando, como que eu vou criar um mapa pontual se eu não tenho os pontos? Então, como que eu posso estar criando esse ponto? Eu deixo a minha camada selecionada, venho em Vetor, Geometrias, Centroides. Clico em Centroides. Nesse momento, aparece para mim essa tela aqui, onde a gente vai estar alterando aqui algumas informações para estar gerando os centroides. Mas primeiro, o que é o centroide? O centroide é diferente de centro, primeiramente, como uma definição inicial. Como essas figuras aqui que representam as áreas aqui dos municípios não são figuras regulares, ou seja, não é um círculo, não é um quadrado, não é um retângulo bem definido. Então, essas figuras aí, elas não têm centros, elas têm apenas centroides. O que diz? Quando você aciona essa função de centroide, ele meio que faz um cálculo entre a maior distância horizontal e vertical do município aqui, no caso da minha feição do meu polígono, e ele aloca para mim no meu desenho esses centroides. E a vantagem de eu estar criando esse centroide é que todas as informações da minha tabela de atributos já vai estar
correlacionadas com os centroides criados. Então, volto lá em vetor, geometrias centroides. Qual camada que eu quero estar utilizando, né? Essa recorte MG, que foi a tabela que a gente recortou e que tem os dados que eu preciso, né? Os dados que eu vou trabalhar. Essa opção aqui eu posso deixar desmarcado e voltar aqui salvando o arquivo em alguma pasta. Nesse caso aqui, eu vou estar salvando na pasta do curso, lá dentro da subpasta lá resultados. Clico em salvar e mando executar. E aqui rapidamente é criado para mim os meus centroides. Posso fechar. Então aqui percebam que em cada centroide de cada polígono de cada município, eu tenho um ponto criado. E quando eu abro aqui a minha tabela de atributos desses meus centroides, eu tenho aqui as informações da população, informações essas a qual eu vou estar aí utilizando no meu mapa. Posso estar fechando. E agora eu clico de novo nos centroides, em propriedades. E aqui agora, como eu tinha falado, como ele se parece bem com o sistema de classificação, os mapas graduados, né? Clico aqui e agora abriu para mim essa tela aqui que a gente já conhece, já viu nas aulas passadas. Vou estar selecionando aqui o campo em que está a informação que eu quero, é população. O símbolo eu vou deixar o ponto mesmo, só que agora, ao invés do método aqui cor, onde eu tinha lá no mapa graduado a minha variação de cor, vou clicar em tamanho. O QGIS sugere para mim aqui um tamanho mínimo de 1, no caso 1 centímetro, de raio para o meu símbolo, no caso do menor tamanho, ou seja, o local que tem a menor população, e o local que tem a maior população vai ficar com um raio de 8 milímetros. Então eu posso estar aqui desligando essa ligar limites de classe, como também eu já falei lá no mapa, na geração de mapas graduados, em que quando eu ligo os limites das classes, acontece que pode ter cidades que fiquem tanto na primeira classe quanto na segunda. Isso aí eu já tinha falado nas aulas passadas. O modo aqui eu vou colocar em intervalo igual, como também na aula passada, e o QGIS já sugere para mim aqui. Então eu tenho valores de 1.784 habitantes até 152 mil. Aqui eu tenho uma classificação em 5 classes. Clico em aplicar e eu já percebo aqui algumas diferenças, onde aqui tem municípios, aqui provavelmente Pouso Alegre, que tem bastante, e aqui os outros municípios. Porém, há uma dificuldade em se identificar esses municípios aqui, porque eles aparentam ter o mesmo tamanho, ou seja, aparentam ter a mesma população. Então, o que eu posso estar fazendo para estar melhorando isso aí? Eu posso estar alterando os valores das minhas classes. Como que eu posso estar fazendo isso? Também já falei isso no mapa graduado. Eu posso estar alterando aqui as classes, onde eu tenho 1.784, que é a minha menor população, posso estar colocando aqui 1.700. O valor superior aqui está 31.900, então eu posso estar reduzindo isso aqui para 5.000, no caso 5.000 habitantes. Clico em OK. Na segunda, eu posso estar colocando 5.001 até 10.000, ou melhor, 15.000. OK. Na minha terceira classe, eu posso estar dando duplo clique aqui em valores, alterando aqui de 15.001 a 30.000. Posso estar dando OK. Aqui, nessa segunda, eu posso estar colocando de 30.001 a 50.000. E nessa última aqui, que possui a maior população, que é 152.549, eu posso estar alterando ela, que vai de 50.000, que vai de 50.001 a 153.000 aqui para arredondar. OK. Posso aplicar e eu já consigo aqui ter melhor uma ideia de como que fica os meus municípios, né? Qual a população do meu município.
Posso estar alterando aqui o meu símbolo. Aqui a cor de preenchimento eu posso estar colocando amarelo, por exemplo. Ou também aqui no caso eu alterei só a maior aqui. Posso estar alterando as cores aqui para vermelho. Então eu posso aqui estar personalizando cada um delas. No caso aqui eu posso estar colocando aqui um vermelho para destacar a cidade que tem a maior população. No caso aqui Pouso Alegre. E eu posso aqui estar brincando agora com esses símbolos, com essas cores. Então, eu posso criar aqui uma escala de cores. Posso estar alterando a minha legenda conforme a minha necessidade. Posso também estar aqui mudando a cor de fundo, a cor de preenchimento do meu recorte. Ao invés do amarelo, eu posso estar aqui escolhendo uma cor com um tom de cinza. Então, aí eu posso estar brincando com essas informações. Posso aqui estar inserindo também rótulos para que eu possa identificar o nome do meu município que tem a maior população. Então aqui eu seleciono NM municípios, que tem a camada que tem o nome do meu município, aplico. Então tem todos aqui as informações das cidades. Posso estar mexendo nos meus rótulos aqui a fim de melhorar, né, a apresentação deles, mudando cor, preenchimento e tudo mais. Isso aí também eu já falei lá nas aulas passadas, como que pode estar alterando cada coisa dessas, cada ponto desse. Colocando aqui um verde mais escuro, acho que vai melhorar. Ó, aqui um verde aqui, um tom de verde meio com azul, mais escuro, que ajuda a identificar melhor os escritos. Aí aqui você pode estar brincando com esse mapa aqui, colocando ele da forma que você quiser e preferir. Então, algumas vantagens de estar utilizando os símbolos pontuais. Eles possibilitam, né, a visualização tanto de intensidade do meu evento, no nosso caso aqui população, e também a localização. Então ele mescla localização com população, né? Ou localização com algum dado específico que você queira representar. Só que ele também apresenta algumas desvantagens. A principal desvantagem que ele apresenta é que se o símbolo, no caso aqui de Pouso Alegre, tivesse a população de 1 milhão de habitantes, esse símbolo aqui fosse bem maior, por exemplo, ele poderia estar escondendo, ou seja, tampando algumas outras informações do meu mapa. Isso aí é uma desvantagem. E caso eu queira representar, por exemplo, a cidade de Minas Gerais toda, por exemplo, se eu pegasse a minha camada municípios aqui 2020 e fizesse essa representação para ela, tá vendo que quando eu diminuo o meu zoom, os pontos tampam as outras feições ao redor? Então isso aí atrapalha a visualização do meu mapa conforme eu altero a sua escala. Esse tipo de mapa também apresenta a desvantagem de não representar valores nulos. Então, dependendo do evento que eu esteja representando, dependendo do evento que eu queira estar mapeando, eu não consigo estar representando valores nulos. E ele também, os símbolos pontuais, não são indicados para representar, por exemplo, IDH. Porque, como eu já falei, né, o IDH varia de 0 a 1 e tem ali valores, embora sejam positivos, valores ali pequenos e que possuem vírgulas, né? Ele tem um formato inteiro. Então, esse tipo de representação não é muito ideal para estar utilizando. Por quê? Porque os valores pouco diferenciam um dos outros, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, Tocos do Mogi. Vamos pegar aqui a tabela de atributos. A cidade de Tocos do Mogi tem 4.100 habitantes, enquanto Pouso Alegre tem 150 mil habitantes. Então, percebam que há uma variação grande de população de um para outro, correto? Então, nisso, eu consigo ver a diferença. Então, suponhamos que eu tivesse aqui, por exemplo, Tocos do Mogi, com 150 mil habitantes, e Pouso Alegre, com 151 mil habitantes. Com uma variação muito pouca de valores, eu não conseguiria bem identificar em qual classe, né, aqui, no caso, o meu município, se encaixaria. Então, isso acontece com dados, isso acontece com informações de IDH, por exemplo.
eu tenho valores muito próximos uns aos outros e que quando eu classifico esses valores, eu não consigo aí estar identificando de forma correta em qual classe o meu município, a minha cidade se encaixa. Então, esse tipo de simbolização pontual, proporcional, não é indicado para estar identificando esses fenômenos de magnitude. O mais interessante da gente estar discutindo aqui sobre esses símbolos pontuais é que cada mapa, dependendo do que você pretende representar, você vai encontrar uma forma de melhor estar classificando, né, os seus valores. Então, aqui eu estou apresentando algumas opções que vocês podem estar utilizando e como fazê-las para que quando vocês estiverem trabalhando com o QGIS, vocês tenham um senso crítico para identificar e avaliar qual a menor forma de representar determinado fenômeno. Então, vale a pena estar estudando mais, pesquisando, né, como se representa a informação que você deseja. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula, os símbolos pontuais e proporcionais. É uma aula bem simples, onde a gente utilizou aqui dados, né, das aulas passadas e que provavelmente vai ser bem útil quando vocês estiverem trabalhando, quando vocês estiverem desenvolvendo aí uma pesquisa, um estudo, porque muitos dados são representados dessa forma, por símbolos pontuais e proporcionais. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Até uma próxima aula. E caso tenha ficado em alguma dúvida, pode estar entrando em contato com a gente, vai ser um prazer estar respondendo.